Olá, quero deixar aqui uma palavra para você que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 2, versículo 46, a parte B do versículo, que diz assim: Assim o reino de Salomão foi firmemente estabelecido. Amém? Até aqui. E eu quero aqui falar quando Deus nos estabelece. Tá? Às vezes demora muito tempo, né, para que de repente Deus ele nos estabeleça. E o estabelecer de Deus é nos firmar, é nos fazer entrar no lugar da promessa, né, nos fazer acessar alguns ambientes que ele de antemão já tinha prevenido a gente, né? E a gente, quando entra nesses ambientes, quando a gente é estabelecido por Deus, primeiro que a gente não faz força, né? A gente vê. E eu quero deixar aqui o exemplo mesmo de Salomão, que antes mesmo dele ascender ao trono, ali houve uma disputa por aquele trono. E a gente vê que Salomão ele não faz nada, ele não se move, porque talvez ele nem soubesse o que estava acontecendo. Porém, o profeta Natã se levanta, Batseba, mãe de Salomão, se levanta e vai interceder por Salomão, vai até Davi, né, e conta a situação daquele irmão que estava querendo tomar a coroa, e tudo é colocado no lugar. Então, um aprendizado fica aqui para a gente. Quando Deus ele nos estabelece, por mais que às vezes aconteçam algumas situações, né, que fogem ao nosso controle, a gente tem que ter a certeza que não é pela força do nosso braço, mas é o próprio Deus que vai nos encaminhar e vai abrir as portas da situação no qual Ele quer nos estabelecer. E a gente vê, né, no capítulo 2, que quando Salomão ele sobe ao trono, né, o pai, Davi, ele passa algumas instruções para ele, né? Ele coloca nas mãos de Salomão todas as pendências que se estenderam por aqueles anos em que ele reinou. E eu vejo aqui Salomão, mesmo que não sendo alguém avançado na experiência, na idade, né, ele se posiciona. Talvez a gente, quando está sendo estabelecido, a gente não vai saber como agir em todas as situações. Mas uma coisa que eu tenho aprendido é que a gente não tem que recuar, sabe? A gente precisa se posicionar. A gente precisa entender que por mais que a gente não saiba como fazer, né, não tenha todas as peças ali para poder resolver e se mover, a gente não pode paralisar naquilo que a gente não consegue. A gente precisa se posicionar e a gente precisa ocupar esse lugar, né, na dependência de Deus, esse lugar que Deus nos faz entrar. Então a gente vê Salomão ali colocando tudo em ordem, né? Salomão ele indo tirar satisfações com aqueles que estiveram em dívida com Davi, ele se movendo, ele exatamente obedecendo todas as instruções do pai dele. E Salomão, ele não perde tempo, sabe? Ele não perde tempo, ele não vacila, ele não espera que alguém faça por ele mesmo se posiciona. Então, isso fica aqui de aprendizado para a gente. Quando Deus nos estabelece, é um momento de posicionamento nosso, né? É um momento da gente colocar as pendências em ordem, da gente ocupar os nossos lugares e momento de agir, né? De se movimentar. Não deixar para depois aquilo que precisa resolver. Mesmo que você não saiba a maneira que você vai fazer. Você precisa se mover, você precisa se agir, né? E Salomão, ele através, né, desse movimento, ele estabelece o seu governo ali no meio daquele povo. E ele é respeitado, sabe? Pela posição que ele tomou para si. Ele não ficou se lamentando, não ficou dizendo que era incapaz, mas ele seguiu o fluxo daquilo que Deus estava fazendo. E isso é importante para que a gente aprenda, né, a seguir esse fluxo, da onde Deus está nos implantando, da onde Deus está, sabe, abrindo para a gente. E aí, 2 vezes essa frase, ela é falada aqui. E seu reinado foi firmemente estabelecido. Essa firmeza do reinado não tem a ver somente com o posicionamento dele, mas a gente tem que entender que nós somos coautores,
juntamente com Deus. Deus, daquilo que Ele tem para fazer na nossa vida, Ele não vai fazer sozinho, sabe? Às vezes Ele já abriu a oportunidade na sua vida, Ele já abriu o acesso, mas talvez você esteja paralisada, esperando que Ele faça acontecer aquilo que, na verdade, vocês vão fazer em conjunto. E é essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, que você possa pegar essa palavra, que você possa se mover, sabe? E eu creio que a gente está vivendo um tempo de estabelecimento de Deus. Amém? Um beijo.